e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia. Psicografado pela escritora espiritual Sônia Lopes e ditada pelo espírito de Camilo Boaventura. Parte 1. Esse sobrenome sempre foi motivo de risadas desde a infância com meus coleguinhas. Às vezes eu chorava, ficava com raiva. E mamãe falava que nada era ao acaso, que tudo era um aprendizado e que eu precisava superar isso, que eu não podia me abalar por qualquer coisa. Dizia: pense, meu filho, que você deve ser exemplo para os demais. Tudo passa. E assim foi a minha transição de criança à fase adulta, sendo aborrecido todo o tempo pelos colegas, e aprendi a não trazer as ofensas para mim e me sentir equilibrado. Morávamos na Chapada dos Veadeiros. Que lugar fantástico! E eu adorava. Aos 17, fui percebendo que os colegas que mais me provocavam e até tinham preconceito por eu ser muito branco, de olhos azuis expressivos, eles tinham o emocional em desequilíbrio. Eu sempre achei que eles fossem fortes e por isso me hostilizavam, mas era o contrário. No final da faculdade de assistente social, eu fazia um estágio e percebia as necessidades das pessoas e quantos deles viviam só de aparência, mostrando uma vida que não condizia com seu orçamento. Eu fiquei perplexo quando fui atender uma família em um órgão onde eu estagiava para o governo. O local distribuía senhas para receber ajuda com alimentos, entre outras coisas que necessitavam. Reconheci aquela mulher e o filho. Meu Deus, mas será? Mas eram tão orgulhosos. Pareciam viver com luxo. O que será que houve? Quando chegou a vez deles, sentaram na minha frente. Então a senhora me falou: me sinto humilhada em ter que pedir ajuda. Por que a senhora se sente humilhada? Deus lhe estende as mãos para ajudá-la. Ela respondeu: isso não é ajuda, é esmola. Olha para mim. Senhora, se não quer ajuda, há outros necessitados. E olhei para o filho dela, que parecia, meus amigos, que eu podia me vestir bem, ostentar. Agora, o dinheiro acabou, não tenho profissão, e eu jamais vou me submeter a trabalhar em qualquer coisa. Não é possível que Deus não enxergue a minha necessidade. Respondi a ela: com humildade, a senhora pode sair dessa situação. Como? Se o meu filho morreu, estava envolvido com vícios. Quando ela falou isso, o meu filho morreu e eu vendo ele ali ao lado dela, eu não sabia o que falar. Nunca tinha visto um espírito, mas que estranho, era ele mesmo. Será que o corpo físico é somente uma cópia?
Depois que eles foram embora, me senti cansado. Voltei para casa e contei para minha mãe. Tudo eu compartilhava com ela. Era minha companheira e eu a amava muito. Perguntei: mãe, o que eu tenho? Porque eu vi aquele espírito. Ele não estava bem, parecia depressivo. Filho, não se assuste, ore por ele. Mãe, eu não quero ver espíritos. O que eu vou fazer? Lembre-se, meu filho, se você trazer a dor dos espíritos que você vê para você, realmente vai te fazer mal. Você deve se fortalecer em oração. Olhar o necessitado desencarnado com compaixão. Aprenda a ter o equilíbrio das emoções. Lembre-se do equilíbrio de Jesus. Ele sabia que passaria pelo desafio doloroso da cruz e se manteve em equilíbrio. E assim passou pelo desafio e o seu espírito se libertou do corpo físico. E Jesus está entre nós. A minha mãe tinha muita sabedoria que me inspirava. Parte 3. Cada vez que eu ia atender uma família, sempre tinha um espírito acompanhando. E nem sempre esses espíritos eram agradáveis. Eles sabiam que eu os via. Uma colega de trabalho me viu pálido pelo que eu tinha visto. Camilo, disse ela, tenha calma. Eu sei o que você viu. Eu também vejo. Sério? Sim. E o que você faz? Existe uma maneira de não ver mais espíritos vagando e doentes? Respondeu ela. Espírito não morre. Se os encarnados tivessem o hábito da oração, ajudaria muito. Mas muitos encarnados atraem os espíritos com seus comportamentos. Como assim atraem? Respondeu ela. Existem leis no universo. Aquilo que pensamos, sentimos e agimos, atraímos. Então eu atraí esses espíritos? Não, Camilo, tem diferença. Você, antes de reencarnar, escolheu ter essa visão espiritual para ajudar. E não é porque você sempre foi um espírito correto. Não, entende? Cada encarnação precisamos ser melhores e ajudar os nossos irmãos. Aprenda a ver esses espíritos que vagam em desequilíbrio com amor, sem medo. São nossos irmãos que já vieram em outras vidas, fizeram parte de nossa família. Esses espíritos ficam presos em tantos vícios e não têm noção de tempo. Nossa, mas como você sabe tudo isso? Quem é você? Assim como você e toda a humanidade, temos uma missão nessa terra, cada qual do seu jeito. Expliquei isso a um grupo de mulheres que não podem trabalhar fora devido às crianças e que cuidar da casa, da família, com amor e dedicação, também é uma missão. Assim
Como o marido tem a missão de trabalhar, ajudar no sustento da casa, na educação dos filhos e também nos afazeres domésticos. Depois de tudo que eu ouvi dela, me senti mais fortalecido. Ela tinha uma energia de harmonia que me tranquilizava. Fui para casa, depois dessa jornada de trabalho, feliz. Meu Deus, será que me apaixonei por ela? Não, não está nos meus planos isso. Apesar que a alma dela é linda. Não quero me envolver com ninguém. Vou focar na minha pós-graduação. Parte 4. Meses depois, eu estava completamente apaixonado por Olivia. Como fugir disso? Será que é minha missão? Pensei muitas vezes em me declarar a ela, mas tinha medo. Meses atrás, eu tinha organizado um intercâmbio em outro país, para a pós-graduação. Estava dividido entre a Olivia e mudar de país. Um dia, atendendo uma família, uma senhora sofrida, com 2 crianças, que passava por necessidades, precisava de tudo. As crianças, descalças, quando vi ao lado dela um homem alto, usava botas, uma roupa bege e um casacão preto, e saía dele uma fumaça negra que envolvia aquela mulher. Ele se aproximou de mim e falou: "Está me vendo? Você não vai ajudar ela. Ela tem que sofrer. Está vendo essas crianças? Na vida passada, roubaram tudo de mim. Eram amantes dela, que era minha esposa. Ela me traiu, fugiu com o meu dinheiro. Quero que eles sofram." Pensei, meu Deus, o que eu faço? Anjos de luz, me ajudem. De repente, apareceu um jovem, aparentando uns 30 anos, muito iluminado. Eu estava sentado atrás de uma escrivaninha e a senhora e as crianças na minha frente. Disse o espírito iluminado: "Não tenha medo, meu amigo. Estou aqui para te orientar. Este espírito obsessor atormenta essa senhora, pois não a perdoou e não deixa ela viver bem, mesmo que com simplicidade, que foi como ela escolheu vir nessa vida. Já foi muito rica na vida passada, não soube lidar com dinheiro, levando jovens homens casados à perdição. Por isso, ela reencarnou com eles que são seus filhos hoje, para reparar o erro do passado." Eu olhava para a fila de pessoas para atender, olhava para aquela senhora e para o espírito obsessor que esbravejava com ela. Então, eu disse a ele, através de pensamento: "Irmão, perdoe, eu entendo a sua dor. Essa irmã reencarnou para reparar os erros do passado. Vingança não vai te fazer feliz. Aceite a ajuda para retornar a um lar espiritual, onde você pode aguardar ela retornar e até projetar uma nova reencarnação."
Parte 5. Aquele espírito me olhou nos olhos e eu me mantive firme. Pensei no equilíbrio de Jesus e o mentor que me auxiliava envolveu aquele irmão em uma energia de luz e o levou. Eu disse à senhora: tenha fé, ore pelos seus filhos, não desanime nas dificuldades. Tudo é aprendizado. Depois que terminaram os atendimentos, fui para casa contar para a mamãe o que tinha acontecido. Ela me abraçou e disse: um novo ciclo se abre, meu filho. Nada é ao acaso. Agora você está pronto para a sua missão. Posso retornar para o lar espiritual. Você não está sozinho. Eu estava tão alegre que não prestei atenção quando mamãe falou em retornar para o lar espiritual. Meu mentor falava comigo com frequência. Não tenha medo da sua missão. Estou sempre com você. E eu o via nitidamente. Ele continuou: você e Olívia escolheram formar família. Então é o momento. Respondi ao mentor: eu não tenho coragem. Ela será o seu apoio nas horas mais difíceis. E realmente ela foi. Mamãe retornou para o lar espiritual e eu chorei muito. Soube pelo meu mentor que ela estava bem, já acolhida numa colônia espiritual e se preparava para as novas missões no plano espiritual. Eu me casei com Olívia e não sabia o que ia fazer vendo tantos espíritos necessitados. Olívia amava a natureza, meditação, ajudar as pessoas, e eu precisava de uma orientação do meu mentor. Agora que tenho filhos, preciso trabalhar para sustentar a casa, mas também preciso ajudar os desencarnados. O que eu faço? Meu mentor me orientou a vender a casa e comprar um sítio. De uma parte da terra, fazer uma horta comunitária para ajudar os necessitados com alimentos e para ajudar na parte emocional que eu me formasse terapeuta, pois eu já possuía a mediunidade para ajudar os desencarnados. Assim, como terapeuta, sustentaria a minha família e ajudaria outras famílias com os alimentos plantados no sítio. E com o dom divino da mediunidade, ajudaria os desencarnados. Parte 6. No início, não foi fácil. Foram anos e anos de persistência, mas conseguimos outros apoios nas questões das doações de alimentos e foi se formando uma corrente de solidariedade. Os meus filhos aprenderam a humildade e a compaixão pelo próximo e muitas vezes mamãe veio me apoiar junto com o meu mentor. Quando assumimos a responsabilidade de ter mediunidade, não é fácil, até porque muitos confundem mediunidade com obsessão. Conheci muitos que diziam ter mediunidade, mas que na realidade eram obsessores que perturbavam as suas mentes, inimigos perversos do passado. É preciso
ter sabedoria para orientar. Muitos que querem ter o dom da mediunidade querem ver muitas coisas sem estarem preparados e amparados por mentores de luz. Ser caridoso, gentil, amável também é mediunidade. Quando escolhemos, antes de reencarnar, essa missão que exige muita disciplina, disciplina e muita busca pela iluminação, vida reta e boa conduta, para que um espírito obsessor, quando olhar para o médium, possa ver luz nele. E será essa conduta que te dará condições de ajudar os espíritos obsessores, até os mais perversos. Caso contrário, os obsessores veem a conduta do médium e, se ele não for disciplinado e não viver em oração, não conseguirá ajudar os desencarnados. Quando os discípulos de Jesus não conseguiam ajudar os desencarnados, Jesus o fazia com facilidade, por estar constantemente conectado com o Criador. Tudo podemos, só depende de nós. Fim.